Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 17, de verso 1 a 15, onde o nosso bom Deus Todo-Poderoso pede: filhos e filhas, eu estou ouvindo o clamor de vocês, eu estou ouvindo as petições de vocês, eu estou ouvindo o clamor de vocês. Peça-me que eu atenderei. Glórias a Deus. Não temas, eu estou contigo. Não temas o seu inimigo, não tema as calúnias, não temas a invejas. Glórias a Deus. Eu sou o Pai que vou à frente de vocês, tirando todo o impedimento. E vocês são os meninos dos meus olhos. Eu estou com vocês o tempo todo, todos os dias, ao deitar e ao levantar. Não temas. Glórias a Deus. Que palavra, meus irmãos. Vocês são filhos amados e queridos. Vocês são meus filhos amados e queridos. Vivam a plenitude. Viva a plenitude, viva a minha palavra, viva com fé, viva orando, em posicionamento, em oração, que eu estou com vocês. Todos aqueles que pedem em Cristo Jesus, alicerçado na palavra, eu estou com vocês. Viva esta plenitude. Vocês estão escondidos nas minhas asas. Eita glória, glórias a Deus. E aqui, meus irmãos, o profeta Davi, ele clama ao Senhor para que o Senhor ouvisse o clamor dele, que estava saindo da boca dele, que da boca dele não saía mentiras, só saía verdade, e a boca dele só saía algo para glorificar o nome do Senhor, e o Senhor ali estava com ele o tempo todo. E ele disse que os inimigos dele também estavam como um leão faminto para os devorar, mas que o Senhor não o impedisse. E assim o Senhor também diz a nós, para a gente não temer aos nossos inimigos, que Ele está conosco o tempo todo. Ele só quer que a gente venha viver a plenitude da fé, a plenitude de um coração ensinável, a plenitude de um coração rendido na palavra, e que venha viver a palavra. Glórias a Deus. Então, no capítulo 17, de verso 1 a 15, o rei Davi, ele estava aqui clamando ao Senhor, buscando socorro no braço do Senhor, apelando ao Senhor para que o Senhor fizesse justiça a favor dele. Glórias a Deus. E assim o Senhor faz, porque o Senhor conhece o coração dos seus justos, e aqueles que se levantam para impedir, para atrapalhar, seja no mundo espiritual como no mundo natural. O Senhor é aquele que faz justiça, porque conhece os seus. E aqui no verso diz assim, no capítulo 17, do verso 1 a 15, fala assim: o Senhor, ó Senhor, ouça os meus justos pedidos de ajuda, preste atenção no meu clamor. Ouça a minha oração, porque os meus lábios sempre falam a verdade, sem enganar ninguém. Revele o seu julgamento sobre mim. O seu julgamento sempre é justo e imparcial. O Senhor prova o meu coração e durante a noite examina o fundo da minha alma. Glórias a Deus. E me justifica até não encontrar culpa. Também resolvi não usar os meus lábios para pecar, como fazem os homens. Usei os seus mandamentos para escapar da companhia e das ações dos homens violentos. Sinto prazer em andar em seus caminhos. Meus pés não tropeçam. Estou fazendo esta oração, ó Deus, porque sei que o Senhor me responde. Ouça com atenção os meus pedidos
Ouça com atenção meus pedidos e dê-me a sua resposta. Meus irmãos, o Senhor, quando a gente entrar em oração, a gente ore, a gente converse com o Senhor, porque as nossas orações é uma conversa com o Senhor, o nosso clamor, o nosso apelo é uma conversa com o Senhor. Mas quando a gente terminar a nossa oração, que a gente se cale e que espere o Senhor nos responder, porque Ele nos responde. Ele nos responde seja na impressão do pensamento, do sentimento, de qualquer uma ação, o Senhor vai nos dar. Através de uma palavra, de um louvor, o Senhor vai nos responder. Glórias a Deus. Então, vamos se manter tranquilos, aguardar que o Senhor responde. Na hora da oração, o Senhor responde no decorrer do dia, o Senhor responde no decorrer da semana, mas o Senhor é aquele que responde os nossos clamores, as nossas petições e as nossas orações. Glórias a Deus. Mostre-me a maravilha do seu amor cuidadoso, que livra aquele que confia no Senhor e busca proteção para escapar dos inimigos. Glórias a Deus, o Senhor é aquele que nos ama, aquele que a gente confia e que a gente aguarde nele, que ele responde às orações, às petições, como eu já falei, meus irmãos. E aqui também, tome conta de mim como a menina dos seus olhos, proteja-me à sombra das suas asas. Os meus inimigos me cercam e me atacam, pensando em me destruir. Eles não têm coração, não sentem pena de mim, e as suas palavras são cheias de orgulho. Eles me cercam de tal modo que mal posso andar. Olham para mim atentos, prontos para me derrubar. São como um leão faminto e ansioso para atacar a sua presa. São como leões novos, escondidos para atacar de surpresa. Levante-se, Senhor, enfrente os meus inimigos cara a cara, destrua-os com a sua espada, salve a minha vida das mãos dos maus homens, dos homens maus. Salve-me a minha vida das mãos dos homens maus. Com a sua mão poderosa, Senhor, livre-me dos homens que só se preocupam com este mundo. O Senhor sacia a fome daqueles que quer bem. Os seus filhos têm fartura e eles armazenam bens para os seus pequeninos. Mas para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a sua semelhança, a semelhança do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, que a gente venha viver esta palavra, que a gente venha ter esta fome do Senhor, como aqui o salmista Davi estava rendido ao Senhor, clamando, pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo misericórdia para com aqueles que queriam destruir. Nós sabemos que ele passou por adversas e as mesmas situações que Davi passou naquele período, hoje em dia a gente passa no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja junto com os familiares, seja na rua, seja na vizinhança. Temos aqueles que levanta sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, seja na inveja, seja nem que for, mas o Senhor é aquele que faz justiça, o Senhor é aquele que está com a mão estendida, a mão do Senhor não está encolhida, e nem o ouvido do Senhor está bem aberto, e a mão do Senhor está bem estendida para nos abraçar e para ouvir as nossas petições e fazer justiça. Glórias a Deus. E aqui, nesta manhã, o Senhor diz que não é para a gente temer, não é para temer o inimigo,
para a gente crer e confiar que Ele é o Deus que faz justiça, que Ele está à nossa frente, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Ele só quer que a gente venha viver a plenitude da palavra, a plenitude da fé, a plenitude de um coração ensinável, a plenitude de um dia após o outro, confiando e acreditando que Ele é o Deus que faz justiça. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e este dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Tome posse desta palavra, tome posse desta palavra, confie que o Senhor é Deus e que Ele faz infinitamente muito mais do que o que pensamos e imaginamos. Amém? Vou orar para que o nosso bom Deus Todo-Poderoso venha nos dar resposta do nosso clamor, porque Ele nos dá. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Paizinho, por este dia. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a gente viver a sua plenitude, Pai, a plenitude da fé, a plenitude da palavra, a plenitude, Senhor, da nossa família, do nosso trabalho, do curso que nós estamos fazendo, Pai. Sei, Senhor, que nós como filhos, os meus irmãos e toda a sua humanidade está clamando ao Senhor, está orando, alicerçado na palavra, baseada na palavra e em Cristo Jesus. E o Senhor é aquele que diz que o Senhor está com o seu ouvido aguçado para ouvir as nossas petições e que a mão do Senhor está estendida para fazer justiça, para nos abraçar e para nos honrar e para envergonhar os nossos inimigos, ó Deus. Ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, vem com a sua plenitude, Senhor, na vida dos meus irmãos. Ó meu Pai, que Ele venha ter a plenitude na saúde, no trabalho, na família, Senhor, no mundo espiritual, no seu ministério, Jesus. Oh Senhor, não sei qual é a petição que os seus filhos estão clamando, que meus irmãos estão clamando, Pai, mas esteja atento, Senhor, aos pedidos deles, se for da sua vontade, se estiver alinhado com a sua vontade, Senhor. Vem fazer justiça, Pai, com cada petição dos meus irmãos, com cada clamor de cada irmão que aqui está, Senhor, clamando ao Senhor, rendido como o rei Davi estava, Senhor, neste posicionamento de pedir e confiar e acreditar e o Senhor assim honrar, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a vida deles, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, dá livramento, Jesus, livra eles do inimigo. Ó Senhor, Tu és poderoso, Tu és amado, Pai querido. Faz justiça, Senhor, na vida dos meus. Faz justiça na minha vida. Faz justiça na vida dos meus irmãos e de toda a sua humanidade. Glórias a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos os meus irmãos que têm visualizado, que têm deixado um like, que têm compartilhado, que têm deixado comentários. Que o Senhor Jesus abençoe vocês ricamente e poderosamente e vocês venham viver essa plenitude que o Senhor tem todos os dias para nós. Que vocês venham viver esta graça e essa misericórdia que o Senhor derrama todos os dias sobre as nossas vidas. E que o Senhor, a vida de vocês seja abençoada do alto da cabeça à planta dos pés. Este ministério é do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos colocou para ser abençoador desse ministério. E assim nós estamos fazendo. Quando nós estamos ouvindo, quando nós estamos vivendo a palavra, quando nós estamos vivendo esse ide do Senhor, de acordo com a palavra, nós estamos sendo fiel ao Senhor e o Senhor se agrada. Deus abençoe, meus irmãos, compartilhe, deixe o joinha de vocês, o like de vocês e que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente. Gratidão pela vida de vocês e por esta causa eu me coloco de joelho. Glórias a Deus.